sua Bíblia no terceiro livro do Novo Testamento, o livro escrito por Lucas, médico, mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos, aquele que tantas vezes visitou o apóstolo Paulo quando este estava preso em Roma, e que de maneira detalhada acaba descrevendo alguns episódios que narram a vida e obra do nosso Senhor Jesus. O livro de Lucas é o terceiro evangelho dos 4, e ele tem um capítulo que alguns estudiosos chamam de o capítulo central do livro de Lucas. David Neal diz que este capítulo é o centro físico, emocional e teológico do evangelho de Lucas. Estou me referindo ao capítulo de número 15. Nesse capítulo nós temos o âmago desse evangelho. E eu creio que o Senhor quer liberar uma porção do coração dele ao estudarmos juntos esse capítulo. Esse capítulo, com certeza, talvez possui a história, a parábola mais famosa de todas aquelas que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. E nessa noite, nós aqui juntos, quero te fazer um convite de nós mergulharmos na parábola do filho pródigo. Quantos estão comigo aqui? Vamos ler a partir do versículo de número 11, que é o versículo que dá início a essa parábola contada por Jesus. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Pode tirar o aviso, tá? Continuou, estou lendo na versão revista e atualizada. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos
e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus. Você sabe que, com certeza, talvez, para você que serve a Deus já há algum tempo, você já pode ter ouvido inúmeras mensagens, inúmeros sermões e pregações a respeito dessa parábola. Porque, como eu me referi anteriormente, talvez é a parábola mais famosa de todas aquelas contadas por Jesus. E o interessante é que, com certeza, dentro dessas inúmeras palavras, pode ser que você já ouviu palavras específicas com enfoque em um dos personagens específicos. Talvez você já ouviu uma palavra sobre essa parábola com enfoque na figura do pai, com enfoque na figura do irmão mais velho, que não aceitou a chegada do irmão mais moço. E hoje eu tenho como proposta te mostrar 4 estágios da vida deste que é o personagem principal dessa parábola, que é o próprio filho pródigo. Mas antes de falar sobre esses 4 estágios do filho pródigo, que é o personagem principal, eu queria destacar com você um fato que me chama a atenção. Nós finalizamos a leitura da parábola e, consequentemente, também finalizamos a leitura do capítulo, porque o capítulo 15 se encerra no final dessa parábola. Mas, se nós pararmos para observar, você vai notar que a sensação que nós temos é que essa parábola não tem um final. Alguém fecha a porta ali do fundo para mim, por gentileza? Olha aqui para mim. Porque, se você parar para perceber, o final da parábola é uma conversa do pai com o irmão mais velho, aquele que nunca saiu da casa. E o pai, ele está como se fosse convidando aquele irmão mais velho para entrar na festa de celebração da chegada do seu irmão mais novo. É claro que nós sabemos que existem N razões pelas quais o irmão mais velho se indignou, algumas razões que aparentemente são legítimas, outras também que obviamente nos mostram qual era o coração desse irmão mais velho. Alguém cheio de rancor, de mágoa, de justiça própria. Mas o fato é, nos liga uma curiosidade, uma dúvida: será que o irmão mais velho no final entrou na festa ou não entrou? É como se, já viu quando você assiste aqueles filmes, que o final é por conta da sua imaginação, que deixa em aberto, que pode ser uma coisa como pode ser outra coisa também. Mas eu confesso que eu me peguei hoje meditando sobre o fato da parábola terminar dessa maneira. Por que a parábola terminou com esse ponto de interrogação, ou além disso, por que a parábola terminou com essa cena? Você sabe que, é claro que para nós entendermos o final da parábola, obviamente nós precisamos de entender o início dela. Mas algo que me chama a atenção, volta lá para o versículo 11, que é o primeiro versículo do início da parábola. A primeira palavra que aparece na parábola é continuou. Diga comigo, continuou. Agora, essa palavra não nos remete a ser o início de alguma coisa. Mesmo sendo o início da parábola, essa expressão, esse verbo continuou, nos traz um questionamento. Continuou o quê? Imagina se eu subisse aqui, ao pegar o microfone, não saudasse vocês e começasse o meu momento conjugando o verbo continuar no gerúndio. Estou aqui continuando uma série. Talvez, se você está aqui nos visitando, você poderia se perguntar: mas se ele está continuando o quê? Ele está continuando algo que eu perdi, algo que ficou lá atrás. Então vem comigo na nossa viagem aqui. A parábola termina com uma cena do pai convidando o irmão mais velho para entrar. O irmão mais velho que estava indignado com o fato do pai estar realizando uma festa para o irmão mais novo, que estava perdido e foi achado. Para nós entendermos o final,
Estamos aqui voltando para o início, mas o início parece que não é início. Então, espera aqui. Então, nós vamos ter que voltar mais um pouco atrás. E é engraçado porque antes da parábola do filho pródigo, nós temos uma outra parábola. Na realidade, o capítulo 15, ele é composto por 3 parábolas. Mas a segunda e a parábola que antecede a parábola do filho pródigo é a parábola da dracma perdida. E no verso 8, essa parábola começa. Então, olha só. A parábola do filho pródigo começa com a palavra continuou. Então, vamos voltar para uma parábola antes, a parábola da dracma perdida. Só que a parábola da dracma perdida começa com: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Como que a parábola da dracma perdida começou? Ou, espera aqui, não está parecendo que está começando alguma coisa. O fato de nós pensarmos que ou, mais uma vez, nos remete a nós voltarmos ainda mais na história. Então, daqui a pouco eu menciono para você o que aconteceu na parábola da dracma. Para quem nunca ouviu falar da parábola da dracma, que acredito eu talvez ser a minoria daqueles que aqui estão. Mas como eu mencionei para você, são 3 parábolas. A última é a parábola do filho pródigo, a do meio é a parábola da dracma, mas a primeira é a parábola da ovelha perdida. Engraçado que é a parábola de tudo está perdido. Do filho perdido, da dracma é uma moeda, da moeda perdida e da ovelha perdida. E se nós formos para o início da parábola da ovelha perdida, no verso 3, aí ainda acontece algo cômico. O verso 3 começa com: então lhes propôs Jesus esta parábola. Espera aqui, de novo, se nós caminharmos apenas para o início dessa outra parábola, parece que ainda não é o contexto inicial da parábola do filho pródigo. Eu não sei se você está entendendo, mas quem está viajando aqui comigo? O exercício que eu estou fazendo com você é que nós estamos voltando para entender qual é o contexto que Jesus conta a parábola do filho pródigo. E eu estou então tentando voltar para achar o contexto ideal, o contexto perfeito, para eu poder entender o que está por detrás dessa parábola tão especial que Jesus contou. Eu acredito que se a parábola do filho pródigo começou com continuou, se a parábola da dracma perdida começou com ou, e se a parábola da ovelha perdida começou com então, eu preciso de voltar mais ainda. Então eu vou voltar para o versículo 1. E o versículo 1 do capítulo de Lucas diz que aproximavam-se de Jesus todos. Diga comigo, todos. É interessante, eu estava lendo hoje um comentarista bíblico, se referindo ao fato de que é a única vez, no Evangelho de Lucas, que a palavra todos aparecem, fazendo referência a um contato dos pecadores com Jesus. Você sabe, a Bíblia é perfeita. A Bíblia não disse aqui que eram alguns, a Bíblia não disse aqui que eram muitos, a Bíblia disse aqui que eram todos. Todos os pecadores ali daquela região, não só os pecadores, pecadores e publicanos, se aproximaram para ouvir Jesus. Você sabe que os pecadores e publicanos têm uma coisa em comum. Você sabe o que eles têm em comum? Vamos para o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este quem? Jesus, recebe pecadores e come com eles. Você sabe o que os pecadores e os publicanos têm em comum? A repulsa, o ódio, a amargura dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e escribas têm resistência com o pecador e com o publicano. Vamos lá, por que eles têm resistência com os pecadores? Porque do ponto de vista religioso, os fariseus e os escribas simbolizam aqueles que estão servindo a Deus, e o pecador simboliza aquele que está servindo aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Então eles se opõem aos pecadores.
Por outro lado também, eles não se opõem apenas aos pecadores, porque você sabe, os fariseus e os escribas, eu não sei se você sabe, mas eles formavam o sinédrio. E diferente hoje do nosso Estado brasileiro, cuja separação do poder político e do poder religioso é completo, naquela época o sinédrio, que era formado pelos principais fariseus, saduceus e escribas, o sinédrio era a maior representação da força jurídica e política do país, porque não existia uma separação da esfera religiosa com a esfera política. O sinédrio era a mais alta corte da nação de Israel. É como se, talvez, falando a nível da nossa nação, é como se o sinédrio era a representação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós estamos falando aqui em um viés político. E um viés político, eu vou te contar uma coisa: se tem alguém que desperta raiva e ódio na figura dos fariseus, eram os publicanos. Porque os publicanos eram aqueles camaradas que cobravam impostos do povo judeu, e que esse imposto ia para o cofre público romano. Então pensa em dois tipos de gente que dava repulsa nos fariseus e nos saduceus: eram os pecadores e os publicanos. Só que esses caras ficaram indignados. Indignados por quê? Porque Jesus entrou dentro de uma casa, e sabe quem que Jesus levou para dentro da casa? Os pecadores e os publicanos. Jesus colocou lá dentro, e Jesus foi comer com eles. Em outras palavras, Jesus está festejando, está comendo. Você sabe, a mesa aponta para a inclusão. Quem você leva para dentro da sua mesa, em outras palavras, é como se você está incluindo e celebrando. A mesa, na palavra de Deus, tem o significado da celebração e da inclusão. Por isso que na oferta pacífica, para simbolizar a paz de Deus para com os homens, a paz do homem para com Deus, o sacerdote se assentava à mesa com o ofertante, e eles comiam juntos para celebrar a inclusão. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma parada muito louca. Nós ouvimos que existem duas parábolas nesse capítulo antes da parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Uma ovelha, quando está perdida, ela sabe que está perdida? Fala assim: pastor, ovelha eu não sei falar. Vamos lá. Talvez você tenha um cachorrinho na sua casa, um pet, um animal de estimação. Se esse cachorrinho se perder, talvez você mora em um condomínio fechado, e aí, como tem aquele aspecto de segurança, às vezes você deixa a porta aberta, e um momento ele vai e sai. Vamos falar a verdade, o cachorrinho sabe quando ele está perdido, sim ou não? Sabe, ele sabe que ele está perdido. Então, e eu poderia usar outros exemplos, inclusive hoje eu estava lendo sobre isso, e eu vi um comentarista usando o exemplo de boi, que sabe que está perdido, de formiga, que quando está no meio daquela linha cheia de outras formigas, se você tira ela de lá, ela fica doida, ela sabe que ela está perdida do lugar da onde ela deveria estar. A palavra de Deus diz que a ovelha estava perdida no deserto. Então olha aqui para mim, a ovelha aponta para aquele que está perdido lá fora e sabe que está perdido. Quem está comigo? Eu preciso agora que você aperte o cinto, porque a revelação vai ser forte. Por outro lado, a dracma, olha aqui, a dracma era uma moeda. Uma mulher tinha 10 dracmas, e a palavra de Deus diz que ela perdeu uma das 10, mas depois ela achou uma delas, e ficou muito feliz. Engraçado, porque se dracma é moeda, diferente da ovelha que sabe que está perdida, eu quero te fazer uma pergunta: uma moeda que está perdida, sabe que está perdida, sim ou não? Não, moeda não sabe que está perdida. E engraçado que a moeda que estava perdida, ela não estava perdida do lado de fora, ela estava perdida dentro da casa. Então se você parar para perceber,
Jesus conta duas parábolas antes de entrar na parábola do filho pródigo. Na primeira parábola, tem a figura de alguém que está perdido, que sabe que está perdido e que está do lado de fora, que é a ovelha perdida no deserto. Mas a segunda parábola do capítulo, a parábola da dracma, mostra alguém que está perdido, que é a dracma, dentro de casa, mas a dracma não sabe que está perdida, porque moeda não sabe que está perdida. Quando você vai para a parábola do filho pródigo, você tem dois filhos. Um filho está perdido do lado de fora e sabe que está perdido, mas o outro filho está perdido do lado de dentro, mas ele não sabe que está perdido. Por isso que Jesus contou essas duas parábolas antes de contar a parábola do filho pródigo. Agora, eu virei para você e te fiz uma pergunta. Na realidade, eu convidei você a meditar comigo sobre uma cena. A cena de que a parábola do filho pródigo, ou seja, dos dois perdidos, um do lado de fora, consciente, e o outro do lado de dentro, inconsciente, termina então com Jesus fazendo um convite. Termina com o pai pródigo, porque ele é um pai pródigo de amor, ele é um pai exagerado em amor, convidando o filho mais velho, entra. Sabe o que é louco? Eu voltei com você no versículo de número 1 e no versículo de número 2. Jesus contou essa parábola para quem? Jesus contou essas parábolas para quem? Para o verso 2, vai lá, 15:2. A escritura diz: e murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Olha aqui para mim. Jesus estava comendo com os pecadores e publicanos. Por quê? Porque no versículo 1 fala que os pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus. No versículo 2, mostra que os fariseus e os escribas estavam chateados, grilados com Jesus, de estar comendo com os pecadores e publicanos. Então, ou seja, os caras se aproximaram de Jesus, Jesus sentou para comer com eles, colocou eles para dentro. Os que estavam do lado de fora ficaram indignados de Jesus estar lá com eles. Aí Jesus deixa os pecadores e publicanos e se dirige aos fariseus e escribas. E ele conta as três parábolas, não para os pecadores, mas ele conta as três parábolas para os fariseus. E aí eu te mostrei o que ele está fazendo. Agora vem a revelação. Olha aqui para mim. Sabe o que aconteceu aqui? Você tem Jesus, agora, ele saiu da mesa que ele estava, ele saiu da celebração, do encontro dele com os pecadores, que estavam perdidos, e ele está aqui do lado de fora, conversando com os fariseus. Se você parar para perceber, é o seguinte: os fariseus estão murmurando. Quando Jesus terminou a parábola do filho pródigo, Jesus termina a parábola do filho pródigo falando assim: o pai está aqui do lado de fora, convidando o irmão mais velho para entrar na casa. Em outras palavras, fariseu, você é o irmão mais velho, que está aqui indignado, porque eu estou fazendo festa com os irmãos mais novos, porque eu estou fazendo festa com os pecadores, porque eu estou fazendo festa com aqueles que estavam perdidos e foram encontrados. Em outras palavras, eu não terminei essa história porque eu estou fazendo um apelo para você. O que você vai fazer? Você vai reclamar? Você vai murmurar? Ou você vai entrar e se assentar à mesa e celebrar a festa? Irmãos, quero dizer algo para você. Esse capítulo é muito profundo e poderoso. Mas a minha proposta é trazer você ao entendimento. E eu quero que você foque aqui agora, de maneira específica, apenas no filho pródigo.
Eu quis te trazer todo esse contexto para você celebrar o que Jesus está contando, para você celebrar no seu coração o que está acontecendo. Mas o grande ponto aqui, de tantos ensinamentos que nós poderíamos tirar, é que nós hoje podemos nos colocar humildemente na posição do filho pródigo. E eu quero propor para você nessa noite, para que antes de irmos embora para nossa casa, nós reconheçamos quais foram os 4 estágios vividos pelo filho pródigo. Se por um lado, no final da história, o filho pródigo estava dentro da casa e o irmão estava fora, nós precisamos de reconhecer que em um certo momento, antes do final da história, o próprio filho pródigo estava dentro da casa e acabou indo para fora. Ele só voltou porque foi, sim ou não? Então, eu quero até fazer aqui um jogo de palavras, não para que você se confunda, mas pelo contrário, para que você memorize, aprenda e reflita sobre a vida do filho pródigo. Eu vou te falar então quais são as 4 fases da vida. A primeira fase, para você que está anotando essa palavra, o filho pródigo, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Diga assim comigo, feliz inconscientemente na casa do pai. Então eu te pergunto, ele tinha consciência que ele era feliz, sim ou não? Sim ou não? Então, mesmo sendo feliz, ele vivia como se fosse infeliz. Mas o fato é que ele era feliz. Pastor, por que você pode afirmar que ele era feliz? Ora, ele estava na casa do pai. E se eu sei, obrigado querido, e se eu sei que no final a festa aconteceu dentro da casa do pai, então nessa noite eu estou aqui para afirmar para você que me ouve presencialmente, para afirmar para você que me ouve aonde você estiver pela internet, que a felicidade verdadeira e genuína se encontra na casa do pai. Mas a grande verdade é que no início da história, aquele filho pródigo, ele era feliz e não sabia. E essa história de se perder lá fora, tudo começa com uma coisa, e hoje eu estou aqui para que os seus olhos espirituais se abram, para que isso nunca aconteça na sua vida, que a saída da casa do pai sempre começa com um sentimento de insatisfação. Ele era feliz inconsciente na casa do pai. Aqueles que cresceram na igreja correm esse perigo. Irmãos, nós precisamos de reconhecer algo. O apóstolo Paulo fala, olha, quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos de ter humildade de reconhecer que para aqueles que estão aqui crescendo na igreja, que já servem a Deus há tanto tempo, nós corremos esse perigo. Qual o perigo? De repente, as coisas de Deus se tornarem comuns. De repente, as coisas de Deus se tornarem corriqueiras. De repente, o culto de domingo se tornar para você uma atividade religiosa semanal que você bate um ponto para fingir que você tem um relacionamento que você não tem. E aí talvez as coisas de Deus perderam o encanto. Aí sabe o que é a loucura? O filho pródigo tinha o pai, ele tinha o pão com fartura, ele tinha o irmão, ele tinha a segurança de estar na casa do pai. Ele tinha todos esses privilégios, mas aquilo não preenchia mais o seu coração. E aí ele começa a flertar com as coisas do lado de fora da casa do pai. Ele começa a imaginar que talvez a vida pulsa do lado de fora dos muros da casa do pai. E essa pessoa que cresceu na igreja, essa pessoa que passou a vida servindo a Deus, talvez comece a nutrir o mesmo sentimento que um dia Eva nutriu, de pensar, eu acho que esse jardim está pequeno demais para mim. E aí Eva nutre esse sentimento que a leva a comer do fruto proibido. Esse jardim,
eu acho que ele não passa de uma grande escravidão que eu estou vivendo aqui dentro desses muros. Eu quero mais, eu quero curtir a vida, eu quero experimentar a vida. Eu quero saber o que tem do outro lado. Misericórdia. Quem sabe o prazer não está lá fora? Quem sabe não está aqui na boate ao nosso lado? Quem sabe não está em uma aventura amorosa, perigosa? Quem sabe de repente? Quem sabe? E olha, quando você é feliz inconscientemente, você pode estar dentro da igreja e viver com um sentimento de insatisfação. E eu quero te contar que foi assim que Lúcifer, anjo da luz, querubim da guarda do ungido, não se sentiu satisfeito no que ele tinha e aonde ele estava. E ele começou a nutrir um desejo de ser superior aos outros anjos. Ele começou a nutrir um desejo de ser semelhante ao Deus Altíssimo. Tudo porque a insatisfação entrou no seu coração. Mas eu quero te contar que a insatisfação nunca entra sozinha. A queda sempre entra do lado da insatisfação. Percebe-se então que essa terra ou esse país distante, o que é o país distante? É que lá na parábola do filho pródigo, fala que o filho então, ele quis ir para uma terra distante. E depois, nessa versão que a gente leu, contou-se a história de um dia, lá nessa terra distante, esse país, teve fome. Então, ou seja, ele quis vazar para um país distante. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Quer dizer que então, irmãos, esse do outro lado do muro da casa do Pai, ele pode ser muito atraente para aqueles que estão dentro da igreja. Mas, sempre depois da insatisfação virá rebelião. Ele se rebelou de uma maneira tão louca, que ele desejou a herança. Agora, pastor, qual que é o problema de eu desejar a herança, tendo em vista que a herança é minha? O problema não é o fato da herança ser algo que você tem direito legal de usufruí-la. O problema é quando você deseja usufruí-la. Porque para você usufruir da sua herança, bingo, seu pai tem que morrer. Então quer dizer que ele desejou a morte do pai. Então essa insatisfação gera rebelião. E aí então nós vemos que o texto depois diz que ele vai para uma terra distante. E você sabe o que é? Eu estava pensando uma parada. O texto diz que ele vai para uma terra distante, mas não diz que ele vai para uma terra específica. Não falou que ele foi para a Grécia, ou que talvez ele tenha ido para Roma. Por quê? Justamente para nós entendermos que não é sobre estar em uma terra específica, é sobre estar em uma terra distante. Mas o que está por detrás desse desejo de ir para um país distante? É porque ele quer ir para um lugar, sabe qual lugar? Que ninguém me veja, que ninguém me investigue, que ninguém me fiscalize, que ninguém chame a minha atenção. Eu quero ir para um lugar que ninguém me exorta, eu quero ir para um lugar que ninguém me corrige, eu quero ir para um lugar distante, sabe por quê? Porque eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Eu quero gastar tudo, sem que ninguém me cobre nada. Isso acontece quando a pessoa está dentro da igreja, mas não usufrui do que Deus tem, não usufrui da vida plena da comunhão com o Pai, não usufrui da fartura da mesa do Pai que está posta para você celebrar com seus irmãos a bênção da vida cristã. Ele estava feliz inconscientemente, ele estava na igreja, mas não tinha prazer nas coisas de Deus. Ele não era mais feliz com aquilo que Deus tinha para ele. Alguns crentes possuem um semblante caído. Sabe, olha, eu sempre desconfio de um crente que não vive feliz. Eu quero dizer para você, uma das maiores características de alguém cheio do Espírito Santo é que ele é uma pessoa feliz. Eu quero te dizer que você não foi chamado para viver com um semblante caído, cabisbaixo, não ter brilho nos olhos, alegria.
Você foi chamado para se deleitar em Deus. Vir à igreja não pode ser para você um peso. Estar na casa do Pai precisa de trazer todo sentido para a sua vida. O problema é quando estar na casa do Pai já não traz mais sentido para a vida. E aí, quando isso acontece, o seu desejo é fugir e curtir o que está lá fora. Ele é feliz na casa do Pai, mas ele não sabe que é. Por isso, o primeiro estágio do filho pródigo é que ele é feliz inconscientemente. Mas o segundo estágio, dos 4, para aqueles que estão anotando, eu vou brincar com as palavras, não para te confundir, mas para te ajudar. É que o segundo estágio é que ele era infeliz inconscientemente em um país distante. Então vem comigo, em primeiro lugar, fala assim, ele era feliz inconscientemente. Aonde? Fala assim, na casa do Pai. Feliz inconsciente na casa do Pai. Mas o segundo estágio é que ele era infeliz inconscientemente na terra distante, no país distante. Ou seja, naquele momento que ele saiu da casa do Pai, que ele se entregou aos prazeres dessa vida, ele era infeliz, mas ele não sabia que era. Por quê? Se a felicidade está na casa do Pai, então lá fora só pode estar a infelicidade. Aí o problema é que tem gente que está na casa do Pai e não sabe que a felicidade está lá. Enquanto outros estão lá fora, sem saber que a felicidade não está lá. Quem está comigo aqui? Então vamos para esse segundo estágio. Ele era infeliz, inconsciente em um país distante. Olha aqui para mim, irmãos, com muito amor e carinho. Hoje eu estou me detendo aqui para ficar no púlpito, porque eu escrevi tanta coisa preciosa, que eu não quero pular nada do que eu escrevi para te falar hoje. A primeira coisa que o mundo oferece é a dissolução. Uma vida de vergonha. Você sabe o que o mundo te oferece? Uma vida de excessos. O mundo é assim. Deixa eu te contar, quem está lá fora está infeliz, inconsciente. A pessoa acha que lá está o prazer. Aí ela começa a beber, a fumar, a se drogar, se prostituir. E no começo parece que isso dá prazer. Tem muitos amigos, as farras, os encontros, as noitadas, as aventuras. Mas o que é interessante é que nessa noite eu estou aqui para te contar que o pecado é uma fraude. Você sabe por quê? O pecado promete prazer, mas no final te entrega o desgosto. O pecado promete liberdade, mas no final te entrega uma escravidão. E o pecado, ele promete o desfrute da vida, mas no final ele te traz a morte. Esse país distante é uma miragem. O prazer que ele diz oferecer é curto, mas o dissabor que ele te entrega é muito longo. O diabo, irmãos, afirmaria eu, é um estelionatário, porque ele vende para você aquilo que ele não tem. Ele oferece o que ele não possui. Os prazeres do mundo são falsos. Aquilo que começa apenas com uma viagem no mundo das drogas, termina com a moça tendo que se prostituir para pagar as drogas, ou o rapaz roubando as coisas da casa do próprio pai para comprar mais drogas. Daqui a pouco ele estará arruinado na lama e no lixo. Mas você sabe o que é pior? É que além da dissolução, vem depois a degradação. Uma descrição de uma tragédia plena. É o fundo do poço. É o túnel escuro sem janela, sem saída. É o pecado. O pecado ele degrada. Você sabe? Toma muito cuidado. Quando você diz hoje é apenas um olhar. Não, é apenas um trago. É apenas um gole. É apenas uma pequena mentira.
É apenas uma única fronteira da consciência que é rompida. Mas amanhã é uma enxurrada de lama para dentro da alma de cada pessoa. Por isso, ele está lá fora, infeliz, inconscientemente. Mas o terceiro estágio, time de adoração pode subir. Terceiro estágio, começa a nos trazer de volta. Porque agora, ele continua lá fora. Ele continua infeliz. Mas ele é infeliz conscientemente. Fala assim, primeiro estágio, feliz, inconsciente. Fala assim, segundo estágio, infeliz, inconsciente. Mas fala assim, terceiro estágio, infeliz, consciente. Ah, quando a consciência vem. O mundo joga você para janelas coloridas, dizendo, vem que tem. Vem que tem prazer, felicidade, alegria, aventura. Ah, mas quando a pessoa entra, experimenta, toca, vê, ouve, faz, ela percebe que entrou nesse túnel sem saída. Aí a infelicidade chega. E aí ela tem plena consciência que o pecado é assim. Acorrenta, oprime, massacra, tortura e mata. Mas, verso 17, a mensagem da esperança, a virada, então, caindo em si. Sabe o que é isso? Ele estava lá fora, infeliz, porque eu falei que depois da dissolução veio a degradação. A dissolução foi aquele mundo de fantasia. A degradação foi a triste realidade da consequência do pecado. A degradação foi ele não apenas ver, mas viver a verdade acerca do pecado. Aonde ele chega à conclusão de que a vida que ele vivia, como aquele que era o filho e aquele que era o herdeiro, era completamente um lixo, perto até mesmo da vida daqueles que eram servos de seu pai. Que loucura! Você é filho e consegue viver pior do que os que são empregados. Mas ele caiu em si. Por isso, afirmaria eu, o terceiro estágio da vida do filho pródigo. É esse estágio, que agora, infeliz, mas tem a consciência. Quando a consciência aparece, a esperança nasce. Para ele cair em si, olha aqui para mim. Para ele cair em si, só tem uma forma. Ele descobriu que estava fora de si. Então posso te contar uma coisa? Quem está entregue às paixões, aos prazeres do mundo, precisam descobrir que se entregar para isso é estar fora de si. A vida no pecado é uma vida fora de si. Quem se embriaga, prostitui, vive as aventuras mentirosas do mundo, está fora de si. Para que ele tome o caminho de volta, ele precisa cair em si. Hoje eu estou aqui com muito amor e carinho, para exortar você em amor, ou para instruí-lo em amor, ou para edificá-lo, e dizer, tome hoje uma decisão. Se for o seu caso, diga hoje, eu preciso voltar para o Pai. Não é ir mais longe ou ir mais fundo no pecado, mas é voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Sabe por quê? Porque a vida está no Pai, a alegria está na casa do Pai, é na presença de Deus que eu tenho plenitude e alegria. Se essas palavras forem verdades, eu profetizo que o seu coração vai se aquecer. Se essas palavras forem verdades, eu profetizo que aí dentro algo testificará no seu coração qual é a verdadeira plenitude da vida.
E eu estou aqui para exortar e instruir você em amor, que ele toma uma decisão. Olha aqui para mim, ele falou, é preciso voltar para a casa do pai. Ele toma uma decisão, mas ele não apenas decidiu, ele agiu. Tem gente que decide, mas não age. Ah, esse ano eu vou agir, esse mês eu vou agir, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar, eu vou ser constante, eu não vou faltar, eu vou jejuar. Você não pode decidir e se dar ao luxo de não agir, porque com muito amor e carinho, eu quero te falar algo da parte de Deus, você não é aquilo que você promete, você é aquilo que você age. E ele caiu em si, ele decidiu, mas ele agiu. E é engraçado porque no verso 18, o verso 18 tem um ponto aqui interessante, porque a escritura diz, levantar-me-ei e irei, ou seja, ele já tinha ido? Não, ele ainda não foi. Aqui diz que irei ter com meu pai, e lhe direi. Sabe o que é isso? Ele ensaiou o discurso que ele falaria quando encontrasse com o pai dele. Se você perceber, ele ensaiou o discurso. Porque antes dele ir, ele falou, cara, eu fico pensando que nesse momento o filho pródigo está imaginando, cara, quando eu ver o meu pai, o que eu vou falar? Já viu quando você vai se encontrar com alguém que para você é muito importante, que talvez você tenha algo a dizer, e que talvez em instantes anteriores a esse encontro, você fica ensaiando o que eu vou falar quando eu olhar para ele. E ele pensou, eu vou falar, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aí então, eu quero te mostrar uma coisa. Se você perceber o que ele falou, vai lá, verso 19 diz que já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é ele imaginando. Tudo bem que ele vai falar depois, mas o que eu quero te mostrar é que quando ele imaginou o encontro com o pai, ele não criou expectativas muito altas. Ele foi com a expectativa lá embaixo, porque ele foi pensando que falar, pai, eu pequei, aquela coisa toda, mas então eu quero te contar que eu sei que eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Aí ele imaginou, depois falou, Senhor, depois falou não, ele imaginou que falaria, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, ele não criou a expectativa de ser filho novamente, ele criou a expectativa apenas de sobreviver, ele criou a expectativa de virar um funcionário. Mas quando ele chega, ele toma um susto. Quando ele chega, ele toma um susto. Ele assustou. Porque no verso 20, é o momento que ele fala, eu vou. E a escritura diz que levantando-se, foi para seu pai. Ele foi. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Só que, por mais que ele vai falar, o interessante é que não dá tempo dele começar falando. Porque aqui diz que foi o pai que quando viu, foi a seu encontro. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele descobre que o seu pai já o estava esperando. É o pai que vê. Quem viu foi o pai. É o pai que correu. É o pai que foi ao encontro. É o pai que o abraçou. É o pai que o beijou. É o pai que mandou trazer a roupa nova. É o pai que mandou trazer o anel. É o pai que mandou trazer a sandália. É o pai que mandou matar o novilho. É o pai que mandou fazer uma festa. É o pai que falou, vamos nos regozijar. Porque hoje eu estou aqui para te falar que a salvação é uma obra de Deus, iniciada por Deus. E a graça de Deus
A graça de Deus é maior que o seu pecado. Hoje nós comeremos o pão e tomaremos o cálice para declarar: a tua graça é maior do que a vida. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo disse algo ao meu coração. No decorrer da mensagem eu te mostrei a respeito do pecado, eu te mostrei a respeito da seriedade do pecado, eu te mostrei a respeito da consequência do pecado. E eu quero dizer algo para você: eu não tenho dúvidas no meu coração, eu tenho convicção no meu espírito, e eu tenho entendimento mediante as sagradas escrituras, de que o pecado entristece o coração de Deus. Mas você sabe o que Deus falou comigo? Sim, o pecado entristece o meu coração, mas tem uma coisa: mais forte do que o meu sentimento de tristeza pelo seu pecado, é o meu sentimento de alegria por te dar o perdão. O sentimento de alegria de Deus ao perdoar é maior do que o sentimento de tristeza de Deus ao te ver pecar. Se vivêssemos com esse Espírito de Cristo. Nós ficamos tristes quando pessoas erram conosco, mas eu quero te convidar a pensar: como seria a vida se maior do que a nossa tristeza quando alguém errar conosco, seria a nossa alegria em perdoar aquele que errou conosco? Então hoje eu estou aqui para te falar: você caiu, há esperança para você. Você desviou, há esperança para você. Você abandonou a igreja, há esperança para você. Para aquele que está no mundo, mesmo tendo sido criado no Evangelho, você pode voltar para a casa do Pai. E hoje o Pai aguarda você e a mim, de braços abertos, pronto para celebrar a nossa volta para Ele. Conta-se a história que certa vez um pai e um filho tiveram uma discussão. Na realidade, essa discussão havia sido fruto de um relacionamento conturbado há um certo tempo. Não existia mais um vínculo amoroso, afetivo. O filho já estava completamente rebelde em relação ao seu pai. O filho já não tinha mais nenhuma alegria na presença do seu pai, na comunhão com seu pai. Até que então, depois dessa discussão muito calorosa, o filho então decidiu ir embora da casa do pai. Ele pegou suas coisas e decidiu ir morar sozinho. Ele foi para muito longe, ele até mesmo se mudou de cidade. Inicialmente ele até fez questão de não externalizar para o seu pai aonde ele estava. E para piorar a situação, não foi um contexto de vida que durou dias, semanas ou meses, mas foi um contexto que durou anos. Mas de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, de uma maneira racionalmente não imaginável, não imaginada de maneira nenhuma. Um dia, esse filho teve vontade de voltar para a casa do pai. E ele, sem saber se seria recebido, decidiu escrever uma carta. Ele escreveu uma carta para o seu pai. E ele falou: pai, eu sei que os anos se passaram. Eu sei daquilo que foi a nossa realidade. Eu sei daquilo que aconteceu e eu sei do que eu fiz. Mas eu quero te dizer que eu estou com saudade do Senhor e quero saber se o Senhor me aceita de volta. O Senhor sabe que perto da sua casa passa uma linha de trem. E amanhã eu vou estar nesse trem. E eu quero te fazer um pedido. Eu gostaria que o Senhor me desse um sinal, se o Senhor me aceitaria de volta na tua casa. Você sabe que nós temos ali uma árvore, uma laranjeira que fica na frente da nossa casa. Se porventura o Senhor me aceitar de volta, me perdoar,
pela minha terrível atitude. Coloca um lenço branco pendurado ali no tronco dessa laranjeira, porque se eu ver o lenço branco, quando o trem parar, no próximo ponto de parada, na próxima estação, eu vou entender que o Senhor me perdoa, e eu vou então descer do trem e vou voltar para sua casa. Mas eu compreenderia, reconheceria que talvez o mais justo e provável seria que o Senhor não me aceitasse de volta. Então eu não ficarei triste se isso acontecer, eu compreendo, porque eu sei que fui eu quem falhei. No outro dia, aquele rapaz entrou no trem. O seu coração foi se enchendo de expectativa, o seu coração foi se enchendo de dúvida, e o seu coração foi se enchendo de apreensão, para imaginar o que ele veria. E quando aquele trem começou a se aproximar, o coração dele começou a bater mais forte. A ansiedade, até que quando aquele trem passou em frente à casa do pai, ele olhou pela janela, mas para surpresa dele, não tinha apenas um pequeno lenço pendurado ali no tronco daquela laranjeira, mas um lençol branco inteiro estava envolvendo toda aquela árvore. E ele entendeu o recado do pai. Ele parou na próxima estação e voltou para a casa do seu pai. Quero encerrar te contando uma coisa que eu vivi junto com a minha família. Meu pai serve a Deus, minha mãe serve a Deus, meu irmão. E meu avô faleceu há um tempo atrás, pai da minha mãe. E meu avô foi um homem muito inteligente, mas muito tolo. Na mesma proporção da sua inteligência, era a proporção da sua falta de sabedoria. Na mesma proporção da sua inteligência, era a proporção da tolice. E ele aprontou muito na vida, coisas horripilantes, que é até ruim de contar. E ele sempre foi um alvo de oração da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, e de todos aqueles que conheciam o Senhor na nossa parentela. Mas seria muito improvável a conversão do meu avô, porque entre nós ele foi o que mais aprontou. Mas uma coisa muito louca, chocante, meu avô ele morreu fruto de um problema no coração, mas o contexto da morte, por mais que ele já estava enfermo, foi inesperado do ponto de vista de que alguns meses antes ou semanas antes, a gente nunca imaginaria que ele morreria naquele ano. A fidelidade de Deus para conosco se manifestou, e até hoje para mim é inacreditável pensar que meu avô se batizou, eu não me lembro ao certo se foi 50 ou 60 dias antes da morte. 2 meses antes dele morrer, ele desceu as águas. Quando ele desceu as águas, nós nunca imaginaríamos que ele morreria 2 meses depois. Mas eu estou contando isso para você, porque lá no batismo dele, que foi na casa dele, ele falou uma frase que espantou a todos que ali estavam presentes, tendo em vista o conhecimento que todos tinham da história dele, da história de farra, da história de pecado, da história de traição. E ele começou a chorar, depois que o pastor tinha pregado, e ele falou assim: olha, hoje eu quero contar uma coisa para vocês. Todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe da minha história, mas eu vou contar que um dia, como o filho pródigo falou, um dia eu caí. O filho pródigo caiu em si, um dia meu avô caiu em si. Ele falou assim: eu acho que eu vou atrás desse Deus que eu tanto ouvi, para saber se existia alguma gota do perdão dele.
Mas depois ele virou para nós que estávamos ali presentes no batismo, ele falou assim: mas para minha surpresa, quando eu fui atrás da gota do perdão, ele me mostrou que tinha disponível um oceano de graça inteiro para mim. E eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Se talvez você está atrás de uma gota do perdão de Deus, hoje eu estou aqui para te falar que existe um oceano disponível de graça e amor para você. E eu queria que nesse ambiente, nesse espírito, nós nos colocássemos de pé. Nós cantaremos uma canção, e se você não pegou os elementos da ceia, nós celebramos a ceia com todos os irmãos que desceram as águas do batismo. Nós recomendamos, tendo em vista a revelação que temos, que a ceia é para aqueles que pertencem ao corpo, e o selo do pertencimento do corpo é o batismo nas águas. E eu aproveito então desse momento para dizer que daqui um mês, quando nós ceiarmos na próxima vez, eu quero já contar de antemão para os irmãos que no nosso próximo culto de ceia, nós teremos batismo nas águas. Então, se você está aqui e você deseja entregar a sua vida a esse Pai pródigo de amor, você pode nos procurar, porque nós teremos batismo nas águas na próxima ceia. Na próxima ceia, alguns irmãos estarão celebrando a ceia pela primeira vez. Se Elismar, traz para mim, por gentileza. Eu quero que você, com um sorriso no rosto, com as suas mãos erguidas, se for da vontade de Deus, com lágrimas nos seus olhos, eu queria que você cantasse agora uma canção de amor ao Senhor, mas uma canção que exalta o fato de que o verdadeiro amor não é simplesmente aquele que nós o entregamos, porque o que nós o entregamos é resposta do real, verdadeiro e profundo amor que Ele tem por mim e por você. Oh Espírito Santo de Deus.